Jó disse, numa de suas expressões a respeito de Deus, ele disse assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quão pouco é o que temos ouvido dele. Veja, Jó conhecia Deus só de ouvir, e o que ele tinha ouvido era muito pouco. Quando ele diz aqui, quão pouco é o que temos ouvido dele. Jó tinha ouvido muito pouco a respeito de Deus. Porém, o coração de Jó era tão sensível, tão solícito e desejoso de conhecer esse Deus, que o pouco que ele ouviu, ele já tomou para si e começou a aplicar na sua vida. Pois, com o pouco que ele ouviu, ele já foi alvo do testemunho do próprio Deus, quando Deus falou para Satanás a respeito de Jó o seguinte: disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tudo isso que Jó tinha e era e fazia era resultado de apenas um pouco que ele tinha ouvido falar de Deus. Um pouco, um pouquinho, só um pouquinho ele tinha ouvido falar. Você lê isso lá em Jó 26, versículo 14. Quão pouco é o que temos ouvido dele. Mas para ele, foi o bastante para ele já se tornar um homem íntegro e reto em relação ao seu comportamento com seus semelhantes, se tornar um homem temente a Deus em relação a Deus e se desviar do mal, uma atitude que ele tinha em relação a ele mesmo, para evitar que coisas ruins lhe acontecessem. Então, o pouquinho que ele tinha de Deus, ele já se transformou neste homem que não havia outro semelhante a ele na terra. E eu fico pensando, quando medito na história de Jó, se Deus, por um lado, se tornava orgulhoso, de uma forma positiva, um orgulho positivo do testemunho de Jó, da vida de Jó, quanto Deus não deve se sentir insultado, envergonhado com aqueles que têm tanto hoje, tanto conhecimento, ouvem tanto falar de Deus e até falam de Deus, sabem tanto que falam, sabem tanto que pregam, sabem tanto que falam para outras pessoas, que postam nas redes sociais, que dão cursos sobre Deus, sobre a Bíblia, sabem tanto, mas praticam tão pouco. Eu fico pensando, me colocando no lugar de Deus nessa situação. Nós hoje não temos falta de conhecimento, pelo menos aqui no Brasil. Eu sei que há lugares que o evangelho ainda é muito escasso. Há lugares que as pessoas ainda não ouviram a palavra. Mas vamos tratar daqui, do Brasil. As pessoas hoje têm acesso, elas ligam à televisão, elas têm lá um pastor, vários pastores pregando. Elas, no celular, têm aplicativo da Bíblia para escolher. Ela tem a igreja na palma da mão dela. Ela tem igreja em cada esquina. A Bíblia lá na cabeceira dela. Ela tem tanto que é como diz lá o rei Salomão em um de seus provérbios, que o que está farto pisa o favo de mel. A pessoa está tão farta que ela não se preocupa em pisar no mel.
Mas para o faminto, até o amargo é doce, não é? Para o faminto, o amargo é doce. E Jó era um desses. Jó era faminto de Deus, faminto de Deus. O pouquinho que ele tinha ouvido de Deus, ele já agarrou aquilo para si. Ele queria conhecer a Deus. E tanto ele queria conhecer a Deus que Deus usou toda aquela situação para que Jó não ficasse apenas na teoria, mas tivesse um conhecimento real, uma experiência real com aquele de quem ele apenas tinha ouvido falar um pouco, só um pouquinho. Deus, então, se revelou para ele. E é como Deus tem feito. Nós vemos que Deus tem se ocultado dos chamados sábios e entendidos. Deus tem se escondido, digamos assim, daqueles que dizem que sabem alguma coisa. Aqueles que buscam conhecimento de Deus não para conhecer a Deus, mas para usar o conhecimento de Deus a seu próprio favor. Buscam conhecimento de Deus para esfregar seu ego e dizer: eu conheço, eu sou doutor de teologia, doutor da Bíblia, doutor disso, doutor daquilo, olha como eu tenho conhecimento bíblico. Deus tem se escondido dessas pessoas que buscam o conhecimento só para exibir esse conhecimento para as pessoas. Deus tem se escondido delas. Mas tem, por outro lado, se revelado àqueles que tão pouco conhecimento têm. Às vezes a pessoa nem sabe ler direito. Ela nem sabe ler. Ela é analfabeta, literalmente e também espiritualmente. Mas no seu coração ela é sincera. Então Deus tem se revelado para estes chamados iletrados, enquanto tem se escondido daqueles que se acham doutores. Porque o que Deus busca a sinceridade. Deus busca a verdade, a honestidade do coração. Deus resiste o soberbo, aquele que pensa que é alguma coisa. Ele é tão soberbo que ele pensa que ele pode enganar o próprio Deus, que ele pode esconder as suas intenções do próprio Deus. Ele pensa. E Deus deixa, sabe? Aquela história que você dá corda, né? Você dá corda para a pessoa e, dependendo da pessoa com a corda, ou ela vai laçar o touro, ou ela vai se enforcar com a corda. Deus vai dando a corda para a pessoa. Deus dá corda. Ele dá corda até porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus fosse aniquilar todos aqueles que o insultam, ofendem, que praticam a injustiça, nenhum de nós sobreviveria. Essa terra teria que explodir, virar pó, um pó cósmico, e Deus teria que começar de novo em outro lugar, se ele fosse julgar-nos pelos nossos méritos. Mas como ele, na sua misericórdia e paciência, fica esperando que a pessoa se arrependa, então ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Ele deixa a pessoa se safar com o que ela faz. Aparentemente o ímpio se dá bem. Aparentemente a pessoa que faz injustiça se dá bem. E Deus vai deixando, Deus vai deixando. Vai deixando, sabe por quê? Porque se a pessoa estiver enganada, mas houver um pinguinho de sinceridade dentro dela, depois de tudo de errado que ela fez, aquela sinceridade, ao longo do tempo que ela vai sofrendo, vai perdendo, vai apanhando da vida, a sua sinceridade dará a ela a chance de se arrepender e se consertar com Deus e mudar. Mas quando não há essa chance, então Deus dá corda para que a própria pessoa, ela mesma, se destrua. Ela mesma acabe se destruindo, mas pelas suas próprias atitudes. Não porque Deus a destruiu, porque ela, na sua maldade e malícia, acabou se destruindo. É assim que nós temos visto acontecer desde os tempos bíblicos e hoje não é diferente. Viste o meu servo, observaste tu, Satanás, a meu servo Jó.
ninguém há na terra semelhante a ele. Quão longe nós estamos, não é, de Jó, apesar de ele não conhecer a Deus durante tudo que ele passou até o final do livro, né, que ele só veio conhecer a Deus lá no final. Quão longe estamos nós do Jó que não conhecia a Deus, mas que vivia de uma forma íntegra e reta, temente a Deus, se desviava do mal, ainda que tão pouco ele tinha ouvido de Deus. Nós precisamos aprender com a história de Jó. Precisamos aprender e orar. Meu Deus, dá-me esse espírito. Dá-me ouvidos para ouvir a tua palavra. Como diz o texto sagrado, ouvir uma vez e praticar e fazer duas. E não ouvir 1000 vezes e não fazer nenhuma. Dá-me ouvidos para ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Porque, meu amigo e minha amiga, conhecimento bíblico, se isso fosse suficiente, o diabo seria anjo de novo. Ele já seria anjo novamente. Porque ele conhece a Bíblia. Ele citou a Bíblia para o próprio Senhor Jesus. O diabo ama debater a Bíblia. Ele ama usar a própria Bíblia para enganar os incautos, especialmente os soberbos religiosos. O diabo ama usar a Bíblia contra o próprio cristão. Então não se engane com o conhecimento bíblico, mas tenha dentro de você o temor e tremor para que daquilo que você sabe, do pouquinho que você sabe, você coloque em prática. Porque se você se deter em ficar debatendo, discutindo a Bíblia com pessoas, opiniões religiosas, teológicas com pessoas, você está indo pelo caminho errado. Deus nunca se orgulhou de alguém que diz assim, olha como ele debate bem a minha palavra. Não, mas Deus se orgulhou de um homem que pouco ouviu dele e mesmo assim praticou muito. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.